Bom, e vocês, meus irmãos que aqui ficaram, também ouvirão a palavra de Deus. E eu peço que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 14 e verso de número 15. Segundo aos Coríntios 14 e 15. Se você encontrou, vou pedir para você se colocar de pé, para nós lermos a palavra em reverência. Diz assim a palavra de Deus: pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isso. Um morreu por todos, logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Somente até aqui, curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai de nosso Salvador Jesus Cristo, nós jogamos a Ti a Tua iluminação nesse momento, que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir em louvor, em adoração a Cristo nessa noite, para que possamos receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nos dar. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus irmãos. Pode se sentar? Nós hoje estamos encerrando uma série. Botei as coisas do lado ao contrário aqui e ficou meio esquisito aqui, né? Nós hoje estamos encerrando uma série de sermões que nós iniciamos no mês de maio, porque nesse mês nós estamos comemorando 8 anos de vida da nossa igreja, a CBI. E nós estamos refletindo um pouco sobre a igreja e a missão de Deus. No primeiro domingo, nós meditamos sobre o que Deus está fazendo no mundo. Qual é a missão de Deus? O que Deus está fazendo no mundo hoje? E vimos como a igreja faz parte, é parte central do que Deus está fazendo no mundo hoje. No nosso segundo sermão, nós vimos, então, o que, de fato, a igreja deve fazer para se envolver nessa missão que Deus está atuando, Deus está cumprindo no mundo nesse exato momento. Na semana passada, o nosso irmão Tiago olhou um pouco mais, afunilando essa questão. Começamos com a missão de Deus, olhamos para a igreja, e o Tiago, na semana passada, nos trouxe uma reflexão sobre qual é o nosso papel como cristãos, como pessoas que fazem parte da igreja, como essas pessoas que compõem o povo de Deus e que são chamados para se envolverem nessa missão que Deus está fazendo no mundo hoje. Qual é o papel de cada cristão individualmente, o que eles devem cumprir, o que eles devem fazer para se envolver nessa missão. E hoje, nós vamos olhar, então, qual é a motivação para essa missão, o que nos motiva a fazermos a missão de Deus e também quais são os perigos com os quais nós, como cristãos, nos deparamos em nossa sociedade, que nos impedem, que se colocam como obstáculos para que nós, então, possamos cumprir essa missão. Nós vamos pensar um pouquinho nisso nessa noite. E eu quero começar essa reflexão chamando vocês a pensarem sobre liturgia. Talvez para alguns de vocês essa palavra seja estranha. Liturgia. Talvez você saiba que tem alguma coisa a ver com igreja, talvez você saiba mais ou menos o que isso significa. Se você é membro da nossa igreja, você talvez já tenha algum conhecimento melhor do que a liturgia, nós falamos sempre isso. O fato é que hoje você experimentou uma liturgia, você está experimentando nesse exato momento. Quando você pega a nossa ordem de culto e você percebe cada elemento daquilo que nós fazemos quando cultuamos a Deus, isso é uma liturgia. É a ordem através da qual nós adoramos a Deus. É a maneira como nós ordenamos o nosso culto ao Senhor. Mas não é só a igreja que tem liturgias. Existem aquilo que nós podemos chamar de liturgias seculares.
O ser humano é um ser religioso por natureza. Nós somos adoradores por natureza. Você adora alguma coisa. Você pode nem ser cristão nessa noite, mas eu quero te dizer algo que talvez você nunca tenha pensado. Você é um adorador. Você tem um Deus ao qual você adora e diante do qual você se prostra. Pode ser o Deus vivo e verdadeiro que se revela nas Escrituras, pode ser um falso Deus, ou pode ser alguma outra coisa que nem se parece com um Deus, mas é algo pelo qual você vive e que o motiva. Mas a liturgia é importante para nós, porque nós acreditamos que aquilo que nós fazemos nos molda. E é por isso que todo domingo, se você vier aqui na CBI, você vai ver uma ordem de culto muito parecida com essa, onde nós abrimos a palavra de Deus, nós ouvimos Deus falar, nós respondemos a Deus em oração, nós cantamos ao Senhor, nós lemos a palavra de Deus juntos, nós confessamos os nossos pecados, nós ouvimos a pregação da palavra de Deus, nós oramos juntos, nós, em alguns cultos, participamos da mesa do Senhor, batizamos algumas pessoas, porque nós acreditamos que aquilo que nós fazemos, os hábitos que nós temos no domingo, eles moldam a nossa vida e a nossa adoração durante a semana. Mas existem outras liturgias concorrentes, essas liturgias seculares que também estão formando o nosso coração com aquilo que nós fazemos, com a maneira como nós vivemos. As liturgias ao nosso redor nos transformam em adoradores de algo. A questão é, o que nós adoramos? O que o seu coração adora? É interessante, você olha, se você já frequentou um shopping, provavelmente você já frequentou um shopping, a não ser que você tenha chegado hoje aqui, sei lá, de outro planeta, você já entrou num shopping. E lá existe uma liturgia. Ali praticamente é um templo, aonde nós estamos sendo ensinados a adorar alguma coisa. Você entra, tem coisas que você faz quando você vai no shopping, lugares, tem espécies de sacerdotes que vão te receber para que você possa, então, levar a sua adoração, a sua oferta, para que você receba algo em troca daquilo que você está fazendo. O shopping é um templo moderno. Tanto que a arquitetura dos shoppings, elas remetem muito a uma espécie de transcendência. Um local onde você está lá dentro e você nem vê o tempo passar. Já percebeu? Quando você está lá no shopping, parece que o tempo para. A iluminação artificial é feita exclusivamente para que você não perceba o tempo passando dentro do local sagrado. Não tem janelas para que você veja o mundo lá fora. Há apenas, muitas das vezes, um teto de vidro onde você pode alcançar o céu. Mas quanto de nós, se você já trabalhou em shopping, eu já trabalhei em shopping, você sabe que você entra lá de dia e você sai de noite, mas você não vê o tempo passar, porque está sempre do mesmo jeito, você entra numa cápsula do tempo. Tudo isso é pensado para nos moldar, formar em nós alguma coisa. Tudo aquilo que nós fazemos, nós temos liturgia nas nossas casas. Quando você se levanta todo dia de manhã e você acorda, você joga uma água no rosto, você escova os dentes, você toma o seu café, tudo isso está moldando o seu coração. Tudo isso está te tornando em algum tipo de adorador. E em nosso tempo, há alguns conceitos, algumas ideias, algumas narrativas que estão presentes em nossa sociedade e que elas estão moldando o nosso pensamento. Nos moldando de maneira muito sutil. Porque nós estamos imersos nessa realidade. Se você esteve aqui na igreja ontem, nós tivemos o nosso segundo sábado teológico, estávamos falando sobre ideologias, e como muitos de nós somos tomados, somos cooptados por ideologias da qual nós nem percebemos. Porque nós estamos tão imersos nela, elas se tornam a água na qual nós vivemos, né? Se tornam o ar que a gente respira, e a gente nem percebe que a gente está pensando desse jeito. Nós estamos imersos em pensamentos, em ideias, em conceitos que estão o tempo todo ao nosso redor, estão nos formando para sermos alguma coisa. E esses conceitos, eles são extremamente perigosos quando a gente para pensar
no nosso tema que nós temos observado aqui, sobre a missão da igreja, o cumprimento da missão, o que nós, como cristãos, somos chamados a fazer. E eu quero olhar para algumas dessas narrativas, alguns desses conceitos que moldam a nossa visão de mundo, moldam o nosso coração, nos ensinam a amar algumas coisas, e às vezes a gente nem percebe que nós estamos vivendo por essas coisas. O primeiro conceito, que é um obstáculo para o nosso cumprimento da missão, é algo que está muito perto de nós, mas que geralmente nós não nos reconhecemos como, que é o consumismo. Geralmente, nós não nos vemos como consumidores assíduos, mas você está sendo moldado para ser um consumidor. O shopping está fazendo de você um consumidor. E ele deseja ganhar o seu coração. O consumismo é uma visão de mundo na qual obter bens é a finalidade última da vida. Acumular riquezas, acumular bens, é para isso que nós vivemos. O último produto é o que realmente vai resolver todos os seus problemas e vai te tornar uma pessoa plena. Não é isso que o marketing faz? Quando ele traz para você um ideal que você aspira, quando você olha um carro específico e uma ideia que está atrelada a esse carro, seja um carro esportivo, e aí você coloca aquele cara bem-sucedido, que atrai muitas mulheres, e que é uma pessoa com uma empresa de sucesso, é uma pessoa que conquista muitas coisas, uma pessoa bem vista, uma pessoa desejada, e você tem todo o comercial que gira ao redor disso, o marketing, para dizer assim, o que você precisa para ser essa pessoa é comprar o nosso carro. O que você precisa para alcançar esse status é ter esse produto que a gente está te oferecendo. Ou você acha que, por acaso, que a propaganda de margarina é com aquela família feliz? Eles não estão te vendendo só margarina, eles estão te vendendo um conceito. Se você quer ter uma família alegre e feliz, você precisa ter a margarina X na sua mesa, porque essa é a margarina das famílias felizes. O tempo todo, o marketing está mexendo com os nossos desejos, as nossas aspirações, aquilo que a gente quer conquistar, aquilo que a gente quer ter. E eles dizem assim, quando você obter o nosso produto, o nosso serviço, aí sim você vai ter isso. Aí sim você vai ser essa pessoa plena, aí sim você vai ser essa pessoa feliz. E nós compramos essa ideia, e nós nos tornamos consumistas. Você pode pensar, eu não sou um consumista. Eu faço um desafio para você, só você olhar na sua casa e ver tanta coisa que você comprou, que você jurou que aquilo ia ser uma revolução, que aquilo ia te ajudar tanto, e talvez essa coisa que você comprou está jogada de lado lá e você nem usa, você nem olha mais para aquilo. Porque nós fomos levados a consumir achando que isso vai ser a resolver todos os nossos problemas. Mas a grande questão é como nós nos tornamos consumistas. Você não se torna um consumista, meu irmão, porque você sentou numa sala e alguém te deu uma aula e falou assim, veja como você vai se tornar um consumista. Faça isso, faça aquilo outro. Não. Está ao nosso redor. Na maneira como a nossa sociedade se organiza. Nos comerciais que nós assistimos, nas séries que nós assistimos. Nos modelos que nos são colocados, como aquelas pessoas que nós devemos admirar. Ou você acha que tem alguma razão porque Neymar se torna garoto propaganda de, sei lá, de roupa. Você acha que é por quê? Porque ele é bonito? Com certeza não, né? Mas é porque há toda uma ideia de vida. As pessoas olham para o Neymar, olham para a vida do Neymar, eles querem ser igual ao Neymar. E se você quer ser igual ao Neymar, você tem que usar a jaqueta do Neymar, o perfume do Neymar. Porque são ideais que são colocados para nós, para nos tornar consumidores. Mas como a gente aprende a ser um consumista? Há um filósofo cristão chamado James Smith, num livro muito interessante chamado Você é aquilo que você ama. E ele traz para nós essa reflexão, eu gostaria de ler esse parágrafo, que ele vai falar sobre isso. Como aprendemos a ser consumistas? Ele vai dizer, não é porque alguém chega e argumenta sobre a razão pela qual algo me faz feliz. Eu não raciocino sobre a minha adoção ao consumismo. Em vez disso, sou dissimuladamente recrutado para um modo de vida, porque fui formado por
práticas culturais, liturgias culturais. Aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. As quais nada mais são do que liturgias seculares. Meus amores foram automatizados por rituais que eu nem percebi serem liturgias. Essas práticas tangíveis, viscerais, repetitivas, carregam uma história do florescimento humano que aprendemos de forma inconsciente. Essas práticas são carregadas de orientação teleológica, própria na direção de uma visão específica da boa vida, que é uma versão rival do reino. E ao sermos imersos nelas, estamos, ainda que involuntariamente, sendo ensinados sobre o que e como amar. Ou seja, existem práticas na nossa cultura que nos ensinam a amar, o que amar e como amar, o que desejar. E nós estamos imersos nessas práticas. É como o ar que a gente respira. Você não fica pensando no ar que você respira. Só está aí. Você só está respirando. Está ao seu redor. Está acontecendo. E essas práticas culturais estão acontecendo às nossas voltas. Estão formando os nossos corações, moldando os nossos corações. E como isso, então, se torna um empecilho para que nós, como cristãos, possamos cumprir a missão de Deus para nós. Como isso entra na igreja quando nós vemos a relação cliente-empresa. Onde as pessoas, elas vêm para a igreja e inconscientemente elas são levadas a analisar o que alguma igreja específica lhe oferece e se os serviços ali são adequados para suas necessidades. A gente não se relaciona mais com uma igreja buscando o sagrado, a gente se relaciona com uma igreja como clientes que procuram serviços que serão adequados para a minha realidade. Então, será que aquela igreja tem um ministério infantil que vai ser bom para os meus filhos? Será que o ministério de louvor toca músicas que eu acho que vão ser boas, que eu gosto de ouvir? Será que o pastor tem uma pregação eloquente, carismática, que vai me ajudar a ser uma pessoa alegre e enfrentar a semana que vem pela frente? Será que aquela igreja tem um estacionamento próximo para que eu possa parar o meu carro e eu não precise andar muito para chegar até ela? Perceba, a gente começa a ter um relacionamento com a igreja de consumo. O que essa igreja pode fazer por mim? O que eles podem me dar para satisfazer essa necessidade que eu tenho? E se uma igreja não cumpre as minhas expectativas, tem sempre um ao lado que vai oferecer serviços melhores e ao qual eu posso obtê-los. Então, muitas das vezes, nós entramos nas igrejas e perceba, nós começamos a analisar as coisas através da ótica do consumo. E, mais uma vez, não fazemos isso intencionalmente, fazemos isso inconscientemente. E analisamos se a igreja A, B ou C é boa ou ruim, de acordo com a qualidade do serviço ofertado por ela, e já não mais por aquilo que deveríamos procurar em uma igreja. Acima de tudo, a fidelidade bíblica. Mas Jesus mesmo já nos advertiu sobre isso, quando ele diz, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância de bens que ela tem. Numa época muito diferente da nossa, Jesus já nos advertia sobre o perigo de acumularmos bens e vivermos como se isso fosse o sentido da nossa vida. E quando nós vivemos dessa forma, nos tornando consumistas, isso se torna um empecilho para que nós venhamos a nos envolver verdadeiramente com a missão de Deus, com aquilo que a igreja está fazendo, porque consumidores não querem ter trabalho, consumidores querem ser servidos, consumidores querem ter suas necessidades saciadas. Mas há um outro perigo que nós vemos em nossos dias, mais uma vez, práticas culturais, da qual nós fazemos parte, que é o individualismo. Nós vivemos em uma sociedade onde cada um vive por si mesmo e pelos seus. Nós desaprendemos a viver em comunidade. Você quer ver um reflexo disso? É só você perceber que se você olhar para a sua casa, para a sua rua, e fizer a seguinte pergunta, eu conheço os meus vizinhos? Isso é um sinal,
Se você não vive na mesma casa desde que você nasceu, provavelmente tem a grande possibilidade de você não conhecer os seus vizinhos. Isso é um sinal de que nós estamos nos fechando em nosso próprio mundo. As nossas casas refletem os valores modernos de individualidade, de isolamento, de privacidade. A minha vida só diz respeito a mim. Eu me lembro, quando eu era pequeno, na rua em que eu cresci, a minha família cresceu ali, os meus avós moraram ali, meus pais moraram ali, eu cresci naquela rua e, basicamente, todo o quarteirão, todas as pessoas se conheciam. Falavam, passavam. Os amigos do meu pai iam lá em casa, tomavam um café, batiam no portão, eles ficavam conversando horas ali. Eu passava horas na casa dos meus amigos. A gente não faz mais isso. A gente não tem mais práticas no qual alguém te visita para tomar um café de tarde. E se alguém bate lá sem avisar, as pessoas estão incomodando. Não temos mais essa prática. Perdemos, nos tornamos individualistas. Não sabemos mais viver em comunidade. Estamos ilhados e isolados uns dos outros. E isso tem se tornado um obstáculo, um problema, um entrave para nós, como cristãos, em cumprirmos a missão de Deus, porque nossas agendas não têm mais espaço para o outro. As nossas agendas só têm espaço para nós mesmos. O nosso tempo só pode ser gasto para nós mesmos, por nós mesmos e não mais para os outros. E como isso se torna um problema para o cumprimento da missão, porque, como cristãos, nós somos chamados a viver uns pelos outros, a amar uns aos outros, a servir uns aos outros. Quando nós entramos na igreja com esse pensamento individualista, nós já entramos fechados para o outro. Basta você ver uma das práticas que era distintamente cristã, que tem se perdido, a prática da hospitalidade. Nós lemos isso aqui no texto de Pedro. Sejam mutuamente hospitaleiros. Mas já é algo que a gente se perdeu, que não está mais presente no nosso meio. Temos nos tornado pessoas individualistas. A nossa vida tem se tornado cada vez mais privada. Outras pessoas não podem participar. O outro se torna um problema. O outro se torna um obstáculo para que a gente faça as coisas por nós mesmos, para nós mesmos e para os nossos. Há mais um perigo em nossa sociedade que nos impede de cumprirmos a missão de Deus, que é uma cultura de entretenimento. Meus irmãos, nós estamos viciados em entretenimento. Nós estamos viciados em entretenimento. E é por isso que você não consegue largar o seu celular. Nós não conseguimos mais viver a vida com tempo, com ritmo, com espaço, com silêncio. Talvez você tenha se sentido um pouco incomodado no momento em que nós tivemos o nosso tempo de confissão de pecados e houve um silêncio na igreja. Talvez isso seja algo que tenha te causado algum tipo de aflição. Nós não estamos mais acostumados com pausas. Inclusive, esse silêncio é intencional no nosso culto. A nossa liturgia ele é intencional. Porque nós vivemos em um mundo com muito barulho. Em um mundo onde a gente tem que estar o tempo todo entretido. A gente não tem mais pausa, já percebeu? Nem quando você está no ônibus, indo do seu trabalho para a sua casa, você está fazendo alguma coisa, você está assistindo algum seriado, você está ouvindo algum podcast, você está mexendo na rede social. Não temos mais tempo para o ócio. Não temos mais tempo para me fugiu a palavra, que droga. Para o tédio. Não conseguimos mais ficar entediados, já percebeu isso? A gente não consegue mais ficar entediado, a gente não sabe mais lidar com o tédio. As coisas têm que ser o tempo todo estimulantes. E isso, o que isso reflete na igreja? Os nossos cultos são assim. Os nossos cultos precisam ser o tempo todo estimulantes. Precisa ser o tempo todo ter alguma coisa para te travar a sua atenção, para chamar a tua atenção. E se você não é entretido, se você chega e fala assim, mas foi chato.
não teve o entretenimento que eu esperava, não conseguiu manter a minha atenção, você vai embora. Porque você só está buscando um entretenimento. E nós estamos viciados em entretenimento. Nós estamos viciados em sermos distraídos o tempo todo. Em vivermos distraídos. Não nos atentarmos ao que está acontecendo ao nosso redor, na vida que está ocorrendo ao nosso redor. Ontem mesmo eu estava conversando com a Jéssica, falando sobre o medo que a gente tem de não aproveitar a infância das nossas filhas. De chegar lá na frente e perceber que passou muito rápido e a gente não aproveitou. Especialmente não aproveitamos porque o tempo que a gente estava com elas, que a gente podia estar brincando com elas, rindo com elas, chorando com elas, a gente estava mexendo numa tela de celular, rodando uma timeline, gastando tempo, jogando fora para ser entretido, enquanto as nossas filhas estavam ali, crescendo, e a gente simplesmente deixou passar. Estávamos falando, eu e a Jéssica estávamos falando que a gente tem quase certeza que nós estamos vivendo o melhor momento da nossa vida. Apesar das reclamações, da gritaria, apesar de todo o estresse, eu tenho certeza que quando a nossa casa estiver mais uma vez arrumada, em silêncio, tiver tudo no lugar, não tiver nada quebrado, não tiver um risco na parede, a gente vai olhar lá na frente, vai olhar para trás e vai dizer assim, que saudade que eu sinto da gritaria, das músicas, do estresse, do choro, da falta de paciência, das noites mal dormidas. E eu não quero perder isso. Porque estava distraído demais, buscando ser entretido. Isso é um perigo para a missão de Deus, para o povo de Deus. Buscarmos esse entretenimento acima de tudo. Buscarmos o tempo todo estarmos entretidos, sermos animados. Esquecemos que a vida tem ritmos. Que há momentos agitados e há momentos em que as coisas serão mais calmas. Que há momento de plantar e há momento de esperar o primeiro fruto para que você possa colher. Não sabemos mais esperar, não sabemos mais lidar com a espera, não sabemos mais lidar com o tempo do ócio, com o silêncio. Queremos o tempo todo ser entretidos. E com isso não temos mais tempo para refletir, não temos mais tempo para pensar, temos que ter resposta pronta para tudo. As redes sociais fazem isso conosco, já percebeu? As pessoas têm opiniões sobre assuntos complexos que elas acabaram de ouvir sobre esse assunto, mas ela tem uma opinião. Ninguém mais diz assim, rapaz, eu não sei nada sobre isso. Eu preciso ler um pouco mais, eu preciso pensar um pouco mais. Acontecimentos complexos na nossa sociedade. E não, já tem opinião, é isso daqui. Calma, ninguém mais fala assim, eu preciso pensar, preciso ver as implicações disso, eu preciso refletir, eu não tenho uma opinião para isso. Precisamos ter o espírito da Glória Maria. Lembra da Glória Maria, quando ela estava apresentando o Oscar? Que perguntaram para ela sobre um filme e ela falou assim, eu sou incapaz de opinar sobre esse filme. Não posso opinar sobre isso. A gente não sabe mais por quê? Porque nós vivemos nessa cultura de entretenimento. Mais um perigo ao nosso redor é aquilo que Tim Keller vai chamar de triunfo da terapêutica. Ou seja, a ideia de que Deus existe para te tornar uma pessoa feliz. Deus existe para que você esteja bem consigo mesmo, que você consiga resolver os seus problemas interiores, que você consiga lidar com os seus dilemas. E isso cria uma visão de Deus que alguns teólogos chamam do deísmo moralista terapêutico. Deus existe, ele está lá, é como o relojoeiro que deu corda no relógio e largou para lá. Existe um Deus que está lá em cima, mas ele não se importa muito com a gente, não. Ele só se importa com que você seja uma pessoa boa, que você faça as coisas certas e que você seja feliz consigo mesmo. Obviamente, essa é uma visão completamente distorcida de quem Deus é. Deus não está preocupado, e talvez isso que eu vou dizer possa te escandalizar um pouco nessa noite. Deus não está preocupado com a sua felicidade em primeiro lugar. Deus está preocupado com a sua santidade, com o seu coração. Porque muitas das vezes aquilo que nós achamos que vai nos tornar felizes é aquilo que irá nos destruir. Por isso que Deus não está muito preocupado
com a sua felicidade em primeiro lugar. Está preocupado com a sua santidade. Porque quando você viver uma vida de santidade diante de Deus, ou seja, viver de acordo com o que Deus espera de você, você alcançará felicidade também. Mas se a gente inverte a ordem, você não tem um nem o outro. Porque você começa a buscar coisas que irão te destruir. E nós trazemos isso para dentro da igreja. Essa ideia de um Deus que é um grande terapeuta, que você vai sentar no divã e ele vai te ouvir e dizer coisas que você quer ouvir. Um Deus que não nos confronta, um Deus que não nos chama ao arrependimento, mas um Deus que existe somente como um gênio da lâmpada para atender os seus desejos e te tornar uma pessoa feliz. Óbvio que isso é um grande obstáculo para que a gente compreenda a missão de Deus e cumpra a missão de Deus. Mais uma marca da nossa era é aquilo que é chamado de hedonismo. Você sabe o que é hedonismo? Hedonismo é a prática de viver pelo prazer. O fim último da sua vida é alcançar a maior quantidade de prazer possível que você possa obter. Nós vivemos imersos nessa cultura, especialmente no Rio de Janeiro. Nós vivemos acreditando que o objetivo da nossa vida é ter a maior quantidade de prazer possível. Acumular a maior quantidade de prazer possível. E, mais uma vez, óbvio que isso é um erro, é um engodo, é um engano, é uma mentira. A nossa vida não é para isso. Nós não existimos para isso. E muito menos Deus existe para nos dar prazer sempre que nós precisamos. E isso nos leva a não sabermos lidar com o sofrimento, com a dor, com o luto, com a tristeza. Elas se tornam coisas estranhas na nossa vida. Porque o fim último da nossa vida é obter prazer. Mas eu não sei se você já percebeu, a maior parte da nossa vida envolve sofrimento, dor, luta, luto. Os momentos de prazeres são, muitas das vezes, escassos, raros. E nós precisamos aprender a lidar com essas coisas. E, muitas das vezes, Deus irá operar em nossas vidas por meio do sofrimento, por meio da dor, por meio do lamento. Mas nós queremos tirar essas coisas da nossa vida a qualquer custo. Elas não têm espaço, a gente não sabe mais lidar com elas. E nem lidar com Deus, que às vezes permite o sofrimento na nossa vida. É por isso que muitos entram em crise quando eles se deparam com algum momento de dor e se perguntam onde Deus estava. Porque elas acreditaram na mentira de que Deus existe para impedir que você sofra. E para te dar a maior quantidade de prazer possível. Mais duas marcas do nosso tempo e eu caminho avançando no nosso sermão. Uma delas é o utilitarismo, também muito próximo do hedonismo. O utilitarismo, ela é uma filosofia que diz que nós devemos buscar aquilo que é útil, e útil é aquilo que produz o maior bem ou prazer para a maior quantidade de pessoas. Então, o que é útil? Útil é aquilo que vai promover o maior bem para as pessoas que estão aqui. O problema é com a definição do que é esse bem. E do que é que vai promover esse bem. E quando a gente traz esse pensamento para a igreja, a gente acredita que a igreja tem, então, que Deus tem que dar e que a igreja tem que dar para as pessoas aquilo que elas querem e que vai produzir a maior quantidade de bem ou prazer para elas. Mais um pensamento que nos impede de viver a missão de Deus. E o último deles é algo que é muito presente nos nossos dias, é a mentalidade de produtividade, ou uma mentalidade voltada para os resultados. Você tem que produzir o tempo todo. Você tem que você tem que trabalhar enquanto eles dormem. Já ouviu isso aí? Provavelmente você já ouviu isso, né? Nos coaches aí das redes sociais. Você tem que estar produzindo, você tem que estar fazendo. Você tem que estar gerando resultados. E nós nos esquecemos, especialmente que na obra de Deus, nós não somos capazes de gerar resultado nenhum. Nós só somos capazes de plantar e regar. E é Deus quem dá o crescimento. Então, essas marcas, esses conceitos, mais uma vez, gente, ninguém está ensinando para nós a ser assim. Nós simplesmente estamos inseridos em uma cultura
onde nós estamos quase que aprendendo por osmose, pelas práticas, pelas repetições do nosso dia a dia, a ser desse jeito, a pensar desse jeito, a amar essas coisas. Nós somos moldados por essas liturgias. Nós vamos aprendendo a amar, a desejar essas coisas, sem nem estarmos cientes disso. Nosso coração, ele está sendo programado por meio dessas liturgias que moldam os nossos hábitos, os nossos amores, e sem perceber, a gente passa a viver de acordo com esses ideais, levando eles para dentro da igreja, e o resultado é desastroso. Tudo isso pode confluir para gerar um esquecimento de qual é a nossa missão como povo de Deus. Gerar e produzir em nós um comodismo que nos conduz a ficarmos muito confortáveis dentro das estruturas que nós mesmos construímos. Estruturas que muitas vezes são para atender todas essas necessidades que a gente falou aqui. Que já não existem mais para cumprir a missão de Deus, o plano de Deus, o que Deus deseja fazer, mas simplesmente para agradar a clientela. Nos tornamos cômodos e nos tornamos imóveis. Não conseguimos nos envolver com o que Deus está fazendo, porque simplesmente já nem sabemos mais o que Deus está fazendo. Diante disso, qual então é a verdadeira motivação? O que pode nos levar a reconhecer e nos envolver com o que Deus está fazendo no mundo, como seu povo? Voltando ao texto que a gente leu, de 2 Coríntios, Paulo, ele está... 2 Coríntios, os estudiosos vão dizer que é uma das cartas mais pessoais de Paulo. Paulo está abrindo o seu coração para essa igreja, especialmente em relação ao seu ministério. No capítulo 5, Paulo, ele está justamente falando sobre quais são as suas motivações para o ministério. O que o move, o que o impulsiona a viver da maneira como ele viveu, a fazer as coisas que ele fez. Se você ler 2 Coríntios, você vai ver que tem momentos em que Paulo vai dizer assim, quantas coisas ele sofreu por causa do evangelho. Naufrágios, chicotadas, noites sem dormir, fome, perseguição, nudez, frio. Ele vai descrever tudo isso. Vai falar, o meu exterior está sendo desgastado. Estou me desgastando, mas o meu interior está sendo renovado. No capítulo 5, ele vai dizer o porquê, o que o motiva, o que o impulsiona a sofrer, a padecer pelo evangelho, a padecer pelo nome de Cristo. O que mantém Paulo firme em cumprir a sua missão. E segundo o texto que nós lemos, de 2 Coríntios capítulo 5, Paulo vai dizer, pois o amor de Cristo é o que nos domina, ou o que nos motiva. Em algumas versões vai dizer assim, é o que nos constrange. O amor de Cristo é o que nos constrange. É o que está ao nosso redor, é a nossa motivação para a missão. Paulo vai dizer, porque um morreu por todos, o povo de Deus morreu pelo povo de Deus, logo todos morreram em Cristo. Paulo está descrevendo o que é o evangelho. Jesus morreu por nós e nós morremos para os nossos pecados em Cristo. E ele morreu por todos para que agora aqueles que morreram com Cristo e agora vivem com Cristo não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A motivação para o serviço de Paulo, e a única real motivação que pode fazer com que você, meu irmão, não seja levado por esses enganos que a gente listou aqui, e que pode fazer com que você permaneça firme, dando frutos na missão de Deus, é refletir, é ser tomado, é ser dominado pelo amor de Cristo, que se revela para nós no Evangelho. O Evangelho é a mensagem de que nós estávamos completamente perdidos em nossos pecados, condenados ao inferno. Mas Cristo veio, assumiu a nossa condição, levou sobre si o nosso pecado, como nós cantamos aqui. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas iniquidades, a nossa condenação. Ele tomou tudo isso na cruz do Calvário.
para que nós pudéssemos ser perdoados pela graça mediante a fé, para que, crendo que Cristo morreu pelos meus pecados, para pagar a minha condenação, para levar sobre si a ira de Deus que eu merecia, mas que Ele assumiu o meu lugar. Agora eu posso receber aquilo que eu não merecia, o amor e a graça de Deus, a comunhão, uma nova vida. Isso é a mensagem do Evangelho. De que Cristo entregou a sua vida por nós, assumiu o nosso lugar, levou sobre si a nossa condenação, para que nós pudéssemos ser aceitos, perdoados. Tudo isso pela graça, não pelo nosso esforço, não pelo nosso mérito, não porque você é bom, não porque você é uma pessoa moral, não porque você é uma pessoa que fez tudo certo na sua vida, não, mas você é um pecador miserável que merece a condenação, mas Jesus morreu em seu lugar. E quando nós cremos nessa mensagem, quando nós cremos que Ele morreu e ressuscitou, quando nós cremos que foi por nós, nós então nascemos novamente. Quando nós recebemos a obra de Cristo sobre as nossas vidas, quando nós entendemos o quanto Cristo nos amou, quando nós entendemos o que Ele fez por nós, nós somos motivados a viver por Ele e não mais por nós mesmos. Essa é a única motivação para que o povo de Deus possa cumprir a sua missão. Não é o medo. O medo não é capaz de te motivar. Pode te motivar por um tempo. O medo da condenação, o medo do inferno, o medo da punição. Não é isso que vai nos constranger, não é a culpa. Não é o peso. Meu irmão, se você não fizer... Não é a pressão, não é o ativismo, mas o que pode conduzir o povo de Deus a viver a missão de Deus é a gratidão que vem de reconhecer o quanto nós fomos amados em Cristo. Somente quando nós somos completamente tomados, dominados por esse amor, pela verdade do Evangelho, é que nós seremos capazes de fazer aquilo que Cristo nos chamou para fazer. Não há nenhum outro tipo de motivação, meu irmão, que eu, como pastor, posso te oferecer para que você se envolva com o que Deus está fazendo, senão o Evangelho. Se o Evangelho não é capaz de te motivar a viver por Cristo, nada mais vai ser capaz. Se a mensagem de que Cristo morreu em seu lugar para te dar vida não é capaz de mover, incendiar o seu coração, nada mais será capaz de fazer isso por você. Essa é a verdadeira motivação. O Evangelho de Cristo Jesus, a mensagem da cruz, a mensagem de que estávamos perdidos, mas Jesus morreu em nosso lugar, e que por meio do seu sangue todos os nossos pecados são perdoados, e nós somos plenamente aceitos por Deus, em Cristo Jesus, e que não existe maior amor do que esse. Eu quero terminar com uma história. Você já ouviu falar sobre Eurico Alfredo Nelson? Já ouviu falar nessa pessoa? Eurico Alfredo Nelson. Provavelmente você não ouviu falar nele. Estou falando de Eurico Miranda não, tá, gente? Esse aí provavelmente você já ouviu falar. Especialmente aqui que tem bastante vascaíno, né? Mas Eurico Alfredo Nelson foi um sueco. Olha que interessante, que nasceu no dia 17 de dezembro de 1862, final do século XIX, metade do século XIX. Ele se mudou para os Estados Unidos, onde ele teve uma experiência de conversão. E logo ele percebeu que o Senhor estava chamando ele para ser missionário. Ele conheceu um homem chamado William Bagby. Os batistas aí conhecem, William Bagby foi um dos pioneiros da missão batista no Brasil. E ele veio justamente para o nosso país, Eurico. Veio para o Brasil, ali perto do final do século XIX. Ele foi até a junta missionária de Richmond, uma junta missionária famosa na obra batista de missões pelo mundo todo. Quando ele chegou lá, ele falou, olha, eu quero ser enviado como missionário. E a junta falou assim, a gente não tem recursos para te enviar, você vai precisar esperar, a gente não tem como te enviar para o campo. E ele falou assim, o Senhor proverá os recursos, mas eu quero ir. E, de fato, ele veio para o Brasil.
Chegou no Brasil no dia 17 de maio, bem próximo do final do século XIX, início do século XX. Ele veio para o Brasil e foi um missionário, um dos pioneiros da obra da Batista no Brasil, especialmente na região amazônica e no nordeste do Brasil. A vida desse homem foi tão importante que ele ficou conhecido como o apóstolo da Amazônia. Depois você pode pesquisar aí na internet, tem um livro antigo sobre a história dele, o apóstolo da Amazônia. Para vocês terem uma ideia, esse homem foi responsável por plantar a primeira igreja batista do Pará, primeira igreja batista de Santarém, primeira igreja batista de Manaus, primeira igreja batista de São Luís, no Maranhão, primeira igreja batista de Fortaleza. Num curto espaço de tempo, esse homem plantou mais de 40 igrejas na região da Amazônia e no Nordeste brasileiro. E a gente está falando de numa época, meus irmãos, onde não havia telefone, onde não havia viagem de avião, aonde não tinham, os recursos eram escassos, eram limitados, as estradas eram extremamente ruins. Esse homem, ele começou a pregar o evangelho na região amazônica. Ele chegou até a foz do rio Amazonas, no Peru, pregando o evangelho. Plantando igrejas, partiu da Amazônia, chegou até o Nordeste. E apesar de todas as dificuldades, Eurico Alfredo Nelson, ele dedicou a sua vida à causa do Evangelho, deixando um legado riquíssimo, pouquíssimo conhecido. No Brasil, nós temos a tendência de não reconhecermos os nossos heróis, né? Não reconhecemos a nossa história. Quando ele faleceu aos 76 anos, depois de 48 anos dedicados à causa do Evangelho, quase meio século dedicado à causa do Evangelho, próximo da sua morte, perguntaram para Eurico a razão de tanta dedicação, o que o motivou para se dedicar tanto, meio século, indo para o meio do mato, pregando para indígenas, pregando em regiões pobres. O que motivou esse homem? A resposta dele foi a seguinte: Jesus morreu por mim, é meu dever viver por ele. Jesus morreu por mim, é meu dever viver por ele. Uma mentalidade, meus irmãos, de dívida de amor a Cristo. Aquele que salvou as nossas vidas. É isso que é capaz de nos mobilizar as nossas vidas, mobilizar igrejas para que elas foquem naquilo que é essencial na causa do Evangelho. Meus irmãos, há muitos crentes que estão desperdiçando tempo, energia e recursos em coisas extremamente frívolas, passageiras, em coisas que não permanecerão. Os exemplos, como o de Eurico, existem vários, é que a gente não conhece. Mas que fique para nós que a mesma motivação que fez o coração daquele homem arder. Percebam, um sueco, a gente está falando de um sueco, que foi morar nos Estados Unidos, veio para o Brasil, para a região amazônica. Você percebe a diferença de clima, né? Da Suécia, Estados Unidos, para vir para a Amazônia, e dedicou a sua vida à obra missionária, a levar o evangelho para aqueles que não conheciam. E a resposta dele é: o que o motivou? Ele diz: é porque Jesus morreu por mim. E agora eu tenho uma dívida de gratidão com ele. Ele morreu por mim, para que eu não viva mais para mim mesmo. É meu dever viver por ele. Meus irmãos, somente o evangelho é capaz de te motivar à missão. Eu encerro o sermão dessa noite fazendo um apelo para que você reflita no evangelho, para que você olhe para o que de fato Cristo fez por você e que isso tome o seu coração. Você, cristão, que talvez esteja desanimado, cansado, esteja focando demais nos problemas, às vezes a gente faz assim, né? Talvez o problema seja que nós não estamos refletindo demais, nós estamos refletindo muito no evangelho. E por isso a gente está desfocado, gastando as nossas vidas em coisas tão irrelevantes. Mas Deus tem te chamado, meu irmão. Deus tem te chamado
para você ser usado como missionário. Talvez você não vai para a Amazônia, mas Deus tem te colocado como missionário entre os seus vizinhos, entre os seus colegas de trabalho, no meio da sua família. E se o evangelho não estiver ardendo no seu coração, nós ficaremos parados. E se você está aqui nessa noite, você não conhece a Cristo ainda, esse evangelho ainda não arde no seu coração, e você acha que você está vivendo uma vida sem sentido, eu também faço um apelo para você nessa noite: entregue a sua vida a Cristo. Entregue a sua vida a Cristo. Deixe o seu coração arder por esse evangelho. E conheça o que é realmente viver uma vida que tem um sentido. Desgastar a sua vida por algo que tem um valor eterno. Somente quando nós abraçamos a Cristo Jesus pela fé, cremos que Ele morreu pelos nossos pecados, é que realmente nós podemos viver uma vida que faz sentido. Uma vida que não está sendo jogada fora, mas uma vida que vale a pena ser vivida. Se você não conhece a Cristo, eu faço esse apelo para você. Arrependa-se dos seus pecados. Creia em Jesus e experimente essa vida que está disponível para você hoje. Hoje essa vida está disponível para você. Hoje esse amor está disponível para você. Basta você crer e se arrepender e confessar a Cristo como seu Senhor e Salvador, crendo que o que Ele fez na cruz foi por você. Ele morreu em seu lugar para perdoar os seus pecados, para que você possa ter uma nova vida e viver agora para a glória dEle. Quero te convidar a ficar de pé. Todos vocês, vamos ficar de pé e eu quero orar. E após a oração, nós vamos cantar um louvor ao Senhor. Deus, nós estamos aqui nessa noite, após ouvirmos sermões sobre a sua missão. E nessa noite, a nossa oração é para que o Senhor nos dê a motivação correta para vivermos para Ti, Senhor. Nos ajude, Deus, a como Teu povo, retirar todos os obstáculos que têm nos impedido de enxergar claramente a Jesus e o que Ele fez por nós. Muitas das vezes estamos desanimados, cansados, abatidos, porque temos deixado que a nossa visão do Evangelho venha a ser embaçada, venha a ser obstruída por tantas mentiras que nós ouvimos e que nós vivemos por meio delas. Mas nessa noite, Senhor, venha avivar o seu povo, venha avivar a sua igreja, venha fazer o nosso coração arder mais uma vez por esse Evangelho, compreender a estatura, o tamanho, a profundidade do amor de Cristo por nós, para que os nossos corações possam ser mais uma vez inflamados, Deus, para que o Senhor restaure o fervor espiritual em nossas vidas, para que realmente possamos viver para o Senhor e pelo Senhor e para a glória do Senhor. Para que deixemos de gastar as nossas vidas em coisas tão inúteis, frívolas, sem valor, correndo atrás do vento, mas que o Senhor nos leve a sermos constrangidos, motivados, dominados pelo amor de Cristo Jesus. E que aqueles nessa noite que não conhecem ao Senhor também possam ser tomados por esse amor, possam experimentar esse amor, possam saber, Deus, que foi por eles que Cristo morreu. Possam realmente ter uma experiência pessoal contigo nessa noite, sabendo que os pecados deles foram perdoados no madeiro, e que a vida, a esperança, o fardo que nos oprimia, pode ser abandonado quando nós olhamos para Cristo, quando nós confiamos em Jesus e nós sabemos que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que o nosso pecado que nos acusa, que pesa sobre nós, que Satanás muitas das vezes vem trazer à nossa memória, nos lembrando o quão pecador, o quão miserável, o quão indigno nós somos. E de fato nós somos. Mas o sangue de Jesus foi suficiente para acabar com toda a culpa, com toda a vergonha. Que nós podemos nos esconder atrás da cruz de Cristo, sabendo que nele nós temos vida e vida em abundância.
Nós somos salvos, perdoados, redimidos. As nossas vestes são trocadas, o Senhor nos acolhe em sua família, não porque somos bons, mas porque Cristo morreu em nosso lugar. E que nessa noite, tanto os cristãos que estão desanimados, tanto aqueles que não conhecem ao Senhor, possam experimentar esse amor e ter o coração ardendo para viver para Cristo e para a glória de Cristo. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.